tiver dúvida, levante a mão e tire a dúvida. Amém? Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos fazer a nossa primeira oração, agradecer a Deus por essa tarde. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor meu Deus, ó Pai, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor meu Deus, ó Pai, por tudo que o Senhor tem colocado e feito para a nossa vida nesse dia. Pai querido, agora estamos aqui para te agradecer, te glorificar, te exaltar e aprender do dia, ó Pai querido, mais uma opinião da tua palavra. Senhor, abra o nosso coração, nosso entendimento. Senhor meu Deus, ó Pai, faça com que nós compreendamos e vivamos aquilo que nós compreendemos. Pai querido, da tua graça e a tua bênção, eu peço em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 24, como de costume. Eu lerei, não vou falar os ímpares, porque nós vamos até o 30. E a primeira parte termina no 51, depois começa. Então, eu vou começar, no 45, os irmãos, a gente vai acompanhando até o capítulo 30, do versículo 25. Amém? Capítulo 25 vai do 1 ao 30. Então, nós vamos dar sequência na leitura. Começa o capítulo 24, versículo 45. A palavra do Senhor diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Em verdade vos digo, quem o porá sobre todos os seus bens? Porém, se aquele que não serve consigo, o meu Senhor partirá. E começar a espancar os seus conservos, e comer e a beber, e com os bêbados. Separá-lo-á e destinará a sua parte para os hipócritas. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Mas as prudentes levaram azeite em sua vasilha, em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E guardando o esposo, deixaram todas se adormecer. Mas, à meia-noite, ouviu um clamor. Aí veio o esposo, saiu ao encontro. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagará. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, e diante as que vendem e comprarem para nós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fecharam-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não
tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com ele e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contra eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gosto do teu senhor. E chegando também o outro que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com ele ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gosto do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeou e junta onde não espalhou. E atemorizado escondi na terra meu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeio e junto onde não espalho. Devias então pegar o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu desse, receberiam o que com juros. Que ele, pois o talento que dei ao que tem 10 talentos, Porque a qualquer que tiver será pago, e levar a abundância, mas ao que não tiver, até o que será pago. lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, acabamos de ler a tua palavra, acabamos, ó Pai querido, de preparar nosso coração para receber, Senhor meu Deus, ó Pai, a tua vontade sobre nós. Senhor, agora eu te peço, faça com que nosso entendimento compreenda a tua vontade, haja sobre nós. É o que eu peço e oro em nome de Jesus. Abra seu inário no número 24.
Paz do Senhor para todos. Página 18, 19 aí na revista, lição 3, sermão profético, a noiva à espera do rei. O objetivo da aula: estudar como a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo. Então, o nosso tema dentro da escatologia. Então, a primeira vinda que ele fala é a vinda que Cristo veio e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, e ele prometeu que ele iria ao céu, subir ao céu, mandar para a igreja o Espírito Santo, e que a igreja fique aguardando que um dia ele vai retornar. Aqui o autor coloca o que a igreja deve fazer durante esse período. Esse pequeno período de vida que você tem aqui como crente, como pessoa que foi esclarecida pelo Espírito Santo, de pessoa que abraçou a fé, que aceitou a fé, o que você deve ficar fazendo durante esse período que Cristo ainda não retornou? Ele pode retornar a qualquer momento, ou ele pode chamá-lo individualmente para estar com ele. Mas nesse período, o que você deve ficar fazendo? Para início de conversa, na página 19 aí, em sua opinião, como a igreja deve proceder no intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo? Comente. Então, como que a igreja deve proceder? O que ela deve fazer? De que maneira ela deve estar esperando o retorno do seu Senhor, do seu noivo, do seu futuro esposo? Conhecendo o texto, nesta sessão do sermão profético, ele começa no capítulo 24 e vai ao capítulo 25 inteiro. É um sermão um pouco longo. Jesus proferiu 3 parábolas que possuem direta relação com os ensinamentos escatológicos registrados no texto imediatamente anterior, e ilustram como a igreja deve aguardar o seu retorno. Então ele fez a pergunta para você meditar e comentar entre vocês, e ele mesmo
para uma lição, vai dar a resposta de como você deve se comportar. Então vamos aprender a lição. Na primeira parábola, a parábola do servo bom e do servo mau evidencia que no intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, a igreja deve ter em obediência e santidade. Primeira lição da primeira parábola aqui. Qual que é a parte central da parábola? Parábola é uma ilustração que o mestre toma de coisas corriqueiras do dia a dia, monta uma historiazinha e você tem que descobrir qual que é o ponto central dela. Qual que é o lado moral dela? Qual que é a moral da história? Da parábola dos dois servos. Aqui ele está falando obediência e santidade. Santidade é a parte central da primeira parábola. É isso que nós vamos estudar nesse primeiro ponto. Então ele está fazendo a introdução, e dentro da introdução, ele faz uma introdução muito boa, e ele não sai fora dessa introdução. Ele vai, ele te dá um norte, ele te dá um caminho, e segue esse caminho e não aprende quem não quer. Porque se quiser aprender, o negócio sai de maneira didática, bem simples, bem colocada, sem fugir do texto. Tá? Então, na primeira parábola, a parte central é santidade, santidade pela obediência. Aí vem a segunda parábola, que é a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens tem como tema central a vigilância e o preparo. Se numa fala da santidade, na outra vai falar do preparo, que na realidade tem ligação de uma com a outra. O mestre Jesus aqui, ele está pegando, usando uma coisa simples de todo mestre. Qual que é a coisa simples de todo mestre? A repetição. Mas precisa repetir? Olha, eu e você somos tão lentos para aprender, eu principalmente sou tão lento para aprender, que tem que repetir. E olha que está se repetindo desde quando vem lá, quando era jovem, e tem que continuar repetindo. Porque além de ser absurdo para aprender, mas para esquecer, é uma vez. Para aprender demora, mas para esquecer, ainda bem que Jesus é bom, viu? Jesus é bom, misericordioso, tem compaixão, porque olha, misericórdia, né? Então a parábola das 10 virgens, o ponto central dela é o preparo. Aí a terceira parábola, a parábola dos talentos, coloca em relevo a importância da fidelidade da igreja, enquanto aguarda a volta do Senhor. Então a terceira parábola, a parábola lá dos 3 servos lá que receberam os talentos, fala de fidelidade. É o ponto central da parábola. Toda parábola você tem que pegar um ponto central. Você pegando o ponto central como ele pegou aqui, você pode usar as partes periféricas da parábola. Ele usa muito bem aqui as partes periféricas da parábola, mas sem fugir do ponto central. Então nós temos aqui o ponto central. Aí ele vai começar dizendo aqui, todas as histórias explicitam a necessidade de a igreja estar preparada para o encontro com Cristo. Então as 3 parábolas vai te ensinar o preparo para estar preparado no seu encontro com Cristo. A seguir, apresentaremos 2 virtudes necessárias para os crentes que almejam encontrar-se com Jesus em seu glorioso retorno. 1. A noiva santificada. Mateus, capítulo 24, do 45 ao 51, e o presbítero Luiz Sérgio abriu na abertura. Então vamos lá ver agora
e seus trabalhadores sob os cuidados de 2 encarregados. O assunto principal dessa história é a necessidade de uma cuidadosa preparação para a vinda de Jesus. Enquanto aguarda o retorno do seu Senhor, a igreja deve viver de acordo com a vontade de Deus. Na parábola, o tema da santidade está relacionado à conduta dos servos. Suas atitudes são qualificadas com os adjetivos bom e mal. Nesse sentido, o modo de vida dos servos revela seu caráter. Então, na história lá, na parábola, tem um senhor, dono de uma grande riqueza, de muitos bens. Ele chama 2 servos e coloca esses 2 servos como encarregado de tudo, e ele se ausenta. Então, durante esse período que ele está ausente, como que vai se comportar esses 2 servos? Olha, isso representa a ida de Cristo para o céu. E os 2 servos é toda a igreja. Como que a igreja deve se comportar nesse período que fisicamente o Senhor Jesus não está presente com ela? É isso que ele vai nos ensinar. E dependendo da maneira individual que cada um se comportar, só tem 2 adjetivos a ser usados para essa pessoa: ou bom ou mal. Se você se comportar de maneira de caráter louvável, bom servo. Se se comportar de maneira errada, atravessada, mal servo. Então, qual é o adjetivo que você vai lutar para ter no final? A santidade como estilo de vida. Voltando lá em teologia sistemática, o que é santidade? O que é santidade? Santidade é separação. Tecnicamente é ser separado. Separado para quê? Dentro de Levítico é separado para o trabalho no tabernáculo e depois, mais tarde, no templo. Qual é o seu? Obrigado, Marcela, pelo comentário. A irmã sempre usou uma frase aí dizendo que hoje, nos dias atuais, a palavra santidade está fora de moda. Sim, nós estamos vivendo uma inversão de valores, né? A moda é ser o contrário, é ser profano, não ter respeito nenhuma às coisas santas de Deus. Obrigado pela colocação, irmã. Então, dentro de Levítico, a santificação é separação para o trabalho de Deus no tabernáculo e depois no templo. Foi dito para o povo de Israel: vocês são escolhidos dentre todas as nações para serem um povo santo, uma nação santa, uma nação sacerdotal. É isso que nós temos que ter em mente com a doutrina da santidade. Então ele vai falar aqui: bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Servir aqui é trabalhar na obra, é trabalhar em prol da igreja, é trabalhar em prol do reino de Deus, é trabalhar na seara de Deus. Então, bem-aventurado aquele servo, esse
está indo pelo caminho do adjetivo bom servo. Nessa parábola, Jesus ensina que a santidade não se restringe às atitudes isoladas, ou seja, o que a irmã Cida falou, é todo dia. Não é que, bom, passou o carnaval, eu pulei o carnaval inteirinho, agora eu vou me purificar, vou tomar cinza na cabeça. Seria uma santificação isolada, né? Que não serve de nada. Mas a santificação é diária, é do dia a dia. Todos os ensinamentos dos rituais lá do Levítico lá ensina isso. É diário, no dia a dia. Tá? Então não é uma coisa isolada. O servo fiel é caracterizado como alguém que age de maneira equilibrada em todo o tempo, especialmente na ausência do seu Senhor. É interessante, né? Olha no dia a dia, faça uma comparação no dia a dia. Na empresa, os empregados geralmente chegam, sempre está chegando por último, ele sai perguntando para os outros: o chefe veio? Você sabe se o chefe veio hoje? Vindo, o patrão vai vir hoje? O patrão vem hoje? Não, o patrão não vem. Então é para nós mesmos. O chefe não vai vir, o patrão não vai vir. Sabe aquele ditado lá? Quando o gato sai, o rato passeia na mesa. Tem gente que pensa assim, né? O pastor não está aqui, não está vendo. Eu estou em outro estado, eu estou dentro da minha casa, ninguém está vendo. Não. A santificação, ela tem que ser algo não somente na presença, como Paulo escreve: vocês obedecem ao que nós mandamos, tanto na nossa presença e também na nossa ausência. Então não é porque o pastor não está, porque o chefe não está, o meu serviço eu vou fazer, ele estando ou não estando. Eu não preciso de alguém atrás de mim me empurrando para fazer o que é certo. Eu sei o que é certo, eu sei da minha obrigação e eu vou fazer a minha obrigação. Fala para você. Está cheio de sanguessuga por aí, né? Vive na empresa, mas o outro faz, o outro trabalha, ele não faz nada. E isso não é a atitude de crente. As Escrituras nos ensinam que a santidade é sempre um processo que começa de dentro para fora. Tem início com a ação do Espírito Santo no interior da pessoa, que foi impactada pelo seu poder, e por isso demonstra exteriormente a transformação que aconteceu em seu interior. Então tem aquela pergunta: você tem o Espírito Santo em sua vida? Tenho. Eu amo o Espírito Santo. Mas então prova. Então prova que você tem. Porque o Espírito Santo começa uma obra de dentro para fora. E a santificação mostra essa obra que começou no interior e vai para fora. Ou seja, você começa a andar em obediência ao Evangelho. Então aqui ele está falando de uma doutrina de santificação, de uma espada de dois gumes. Ela é uma santificação posicional e também processual. A santificação posicional é aquela que Cristo pega você, pecador, e coloca você santo. Como que ele faz isso? Através do seu sangue, através de colocar o seu Espírito Santo dentro de você, e através da lavagem da regeneração pela palavra de Deus. Então Deus tem a santificação como um processo, pega você, faz você nascer de novo, você é santificado pelo sangue, você é santificado pela palavra e você é santificado pelo Espírito Santo. Essa é a posicional. Você não tem como
Agora também tem um lado processual, a santificação como um processo, que no dia a dia ele vai tirando a roupa do velho homem e vestindo Cristo no lugar. Isso é um processo. É um processo no dia a dia, sabe? Os dons do Espírito Santo você recebe, mas os frutos do Espírito Santo é no dia a dia que Deus vai colocando na vida da pessoa. É através de uma vida de fé e prática. Olha, a fé como regra e também como prática. Entende? Porque tem gente que intelectualmente fala, não, tudo isso aqui é certo, mas se não coloca em prática, fica igual aos demônios. Crê, estremece, mas não obedece. Então, a santificação como um processo é você colocar aquilo que Deus fez por você em prática. Por isso que em certo lugar, Paulo escreve assim, olha, operai a vossa salvação com temor e tremor. Então você foi salvo. Agora opere isso com temor e tremor. Então, prova que você é salvo. E como que você prova que você é salvo? Pela santificação. A expressão, quando o Senhor vier a chamar o seu servo agindo assim, detona o estilo de vida. Olha só, o camarada que leva a palavra o nome de bom servo, ele se tornou um viciado em colocar a palavra de Deus em prática. Se tornou algo tão corriqueiro para ele que não importava o dia, a você levantou na colocação dela. Era todo dia ele estava fazendo o que era certo. E como todo dia ele estava fazendo o que era certo, para ele se tornou uma rotina. E quando o Senhor voltou na parábola, encontrou ele fazendo aquilo que ele estava acostumado a fazer, que era prática dele. Agora o camarada que só finge, mas na realidade pratica o pecado, quando o Senhor voltar, ele vai encontrar ele fazendo o quê? O pecado. Por quê? Porque é uma rotina de vida, é um estilo de vida. A santificação é um estilo de vida e o contrário também é um estilo de vida. Qual que é o estilo de vida seu? Caminhar do lado da santificação ou continuar caminhando com o pecado? Porque se você ler Romanos lá, que fala lá que nós fomos crucificados com Cristo e nós fomos enterrados, porque nós morremos para o pecado. E se eu morrer para o pecado, como que eu vou viver nele novamente? Como que eu vou continuar vivendo nele novamente? Então, não vos enganei. As más conversações corrompem os bons costumes, né? Não vamos viver uma vida de pecado, nós vamos ter um estilo de vida. Estilo de vida na santificação. Santidade, portanto, não é um episódio da vida do crente. Não é só hoje. Puxa, hoje eu tenho que ir na igreja, então eu vou me preparar para a igreja hoje. Mas e amanhã? Amanhã não tem igreja. Vou viver o meu vida, meu estilo de vida de santificação é a mesma coisa. Eu sou um crente aqui e sou crente em casa. Então, onde eu colocar os meus pés, eu sou luz, você é luz. Então não deve andar na prática do pecado. O pecado é um acidente de percurso na vida do crente, mas não é algo que lhe dá prazer. O camarada, quando é verdadeiramente convertido, que ele erra, ele se arrepende amargamente. Mas, quando ele está acostumado com o cheiro da podridão, para ele entrar num lugar mais fedido aí não faz diferença. Porque é assim, né? A sua casa está fedida. Se se acostumar com o fedor da casa, você nunca vai limpar. Por quê? Porque acostumou. Aí quem entra fala, mas que cheiro terrível. Aí você ainda fica bravo, não, a minha casa está perfume. Mas por quê? Porque está lá, está acostumado com o cheiro mal. Mas quem entra de fora, então nessa daí, tem muita gente acostumada com o pecado, e quando você vai falar, se levanta, você está falando mal de mim, você está falando mal da minha casa. B, a santidade será recompensada. Então a santidade é uma obrigação, Mas Deus é tão bom, fazer o que é certo
Mas Deus é tão bom que Ele promete pagar a gente quando a gente fazer a nossa obrigação. Pelo menos aqui nessa lição aqui vai dar a entender isso aí, né? E sim, em um certo contexto é isso aí mesmo, né? Nós vamos continuar aqui. A santidade vai ser recompensada. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então ele está certo. Na colocação desse texto aqui, ele está certo. Você pode pegar os textos e vai fazer uma controvérsia, mas aqui ele está correto. A santificação aqui, o trabalhar de maneira honesta na obra, vai ter uma recompensa. Porque ele está dizendo aqui, ó, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mateus 24, 47. Um dos servos cuidou com zelo de tudo que o Senhor lhe confiou. Ele trabalhou com esmero, pois tinha consciência de que deveria prestar contas de tudo. Quando o Senhor daquele servo regressou, toda a sua dedicação em desenvolver um estilo de vida pautado na santidade foi recompensada. Aqui, você tem que parar um pouquinho bem aqui e acreditar nisso realmente, sabe? Porque às vezes, nessa vida aqui, você faz o que é certo, você vai ver o que é certo, e você recebe um mal em troca. Não reconhecem. Você vê um camarada que usa de esperteza passando na sua frente, leva vantagem. Nesse mundo, muitas das vezes, você vai ver o justo em desvantagem. Muitas das vezes vai acontecer isso. Você vai ser honesto e alguém que é desonesto progride mais que você. Salmo 73. O salmista olhou isso, começou a ficar com inveja, quase que ele desviou, quase que os pés dele resvalou. O Salmo 73 e o 37 é o mesmo assunto, né? Mas presta bem atenção, na volta do Senhor, um vai ser recompensado e o outro vai ser castigado. Pode aqui na terra ter uma inversão de valores e tem uma inversão de valores, mas um acerto de contas vai ser diferente. Então é bom ser fiel a Jesus Cristo. O princípio que podemos aprender com essa história é que todo esforço e dedicação para uma vida íntegra diante do Senhor será graciosamente recompensado por Ele. Presta atenção no que ele falou nessa colocação que ele fez aqui, ó. Será graciosamente recompensada por Ele. Então, toma cuidado com esse negócio de trabalhar para Deus e achar e pensar que Deus vai ficar devendo alguma coisa para você. Não é isso aí. Fazer o que é certo é uma obrigação. Não tem recompensa quando o camarada está fazendo o que é certo. Nós torcemos todo o resto aí a vida inteira. Está com uns 80 anos agora. Nunca matou ninguém. Não, nunca matou, nunca roubou. O ministro da Justiça lá nunca mandou uma carta para você dizendo: ó, você é um camarada gente boa, hein? Eu nem sabe que você existe. Mas com toda essa justiça sua, mata um e rouba para ver se o camarada não manda prender você.
O servo mau não considerou iminente volta ao seu senhor, por isso optou por um estilo de vida desregrado. Ele passou a espancar os companheiros e a comer e a beber com os ébrios. Desenvolveu um padrão de vida inconsequente. A perspectiva do retorno do seu senhor não estava em seu horizonte e por isso não norteava sua conduta. O Senhor retornou de maneira inesperada em um dia que o servo mau não imaginava e foi castigado por seu descuido e descaso. Toda a sua imprudência resultou em juízo. A lição que aprendemos é que a igreja deve entender que a ausência de santidade em sua conduta atrai o juízo de Deus. Romanos 6, 3 a 59, 2 e Gálatas 6, 8. Gálatas 6, 8 fala lá que o homem semear, isso ele vai ceifar. O que ele plantou da carne, colhe corrupção. Plantou desgraça, colhe tempestade. Cada um vai colher aquilo que plantar. Isaías 59, versículo 2 fala, lá Isaías falando assim, Deus fala dessa maneira: olha, os vossos pecados faz separação entre mim e vós. Por isso eu não ouço a oração de vocês. Por isso eu não recebo cântico. Por isso eu não recebo louvor. Enquanto não tratar o problema do pecado, eu não trabalho em vocês. E bem pelo contrário, no dia da volta de Cristo, Ele vai castigar severamente os que andaram de maneira descuidada. Esse servo mau aqui falou assim: bom, meu senhor não está aqui, eu vou embora. Falou que vai voltar, mas pelo jeito vai demorar para ele voltar. Então, ele foi para Gadara. Na linguagem avançada hoje, foi para Gadara. Cachaça, festa, mulherada, e vai para aí fora. Aí começou, como ele tinha um cargo de confiança lá que ficou sobre os demais servos, ele começou a bater. Tem gente que é assim, né? Tem uma certa autoridade sobre nós. Se você for repreender ele, rapaz, o negócio estreita do seu lado, né? Então ele ainda usou a autoridade que ele tinha de maneira errada, bem errada, para perseguir quem era certo. Você já viu isso aí, né? Você sabe como é isso aí. Mas no dia que o Senhor volta, o negócio se estreita. Para refletir, em sua opinião, nos dias atuais, como a igreja pode desenvolver a santidade como estilo de vida? Comente. Leia Josué 3:5 e debata sobre a relação entre o maravilhoso agir de Deus e a santidade como estilo de vida de seu povo. Bom, ali em Josué capítulo 3, o povo de Israel ia passar pelo Jordão para entrar na terra prometida. Mas o Jordão estava transbordando, então eles precisavam de um milagre para atravessar o Jordão. E Deus quer fazer um milagre, mas Deus aqui, na sua bondade e graça, Ele queria que o povo participasse dessa obra. E como que foi a participação do povo nessa obra? Através da santificação. Deus deu toda a dica para Josué, o líder, e passou o sistema de santificação para eles. Eles se santificaram e houve então uma ordem na santificação, como que eles iriam agir, e assim eles foram obedientes à voz do líder. Eles se santificaram em Deus, abriu o Jordão e eles passaram a pé enxuto pelo Jordão. O milagre aconteceu por causa do agir de Deus através da santificação do povo. Então, é a vontade de Deus que a igreja se santifique. Certas coisas acontecerão através da santificação da igreja. Se a igreja não se santificar, tem coisas que Deus não vai fazer. Não é que Deus não tem poder para fazer. Não é também o camarada pensar: puxa, mas como eu sou o cara, eu orei, jejuei, olha, não é para isso. É que Deus permite que você
participe da obra dele, é por graça. Então, nada de ficar com o nariz em pé. Porque está cheio de gente assim, né? Jejuou 2 dias, 3 dias, e ó, rapaz, ele se acha igual todo mundo. Não, pera lá, calma lá. Vamos lá com o efeito colateral. Todo remédio dá um efeito colateral, mas você tem que agir com o efeito colateral. Quando você vê que a busca de santidade está te dando orgulho, peraí, calma lá, está deixando você orgulhoso, soberbo, baixa um pouquinho a bola aí, como a moçada fala, baixa a bola, menos, nada de ficar soberbo, né? E vamos em frente. Tópico 2 aí, a noiva preparada. Vamos aqui para a segunda parada, a noiva preparada. Mateus 25, do 1 ao 13. As 10 virgens eram as amigas da noiva, damas de honra, que na parábola contada por Jesus representa a igreja. A história retrata com o cortejo das 10 virgens que iam se encontrar com o noivo. Sua missão era receber o noivo e conduzir ao local onde seria celebrada a festa de casamento. O noivo é o Senhor Jesus, retratado em sua gloriosa segunda vinda. Ele é o noivo e a igreja é a noiva. A igreja está esperando a vinda dele. E aqui então ele vai passar a nos ensinar como nós devemos esperar essa vinda dele. Ele promete buscar sua noiva, mas a hora não está marcada. A noiva deve ficar pronta para encontrar-se com o noivo a qualquer momento. O propósito central da palavra é evidenciar a necessidade de a igreja estar preparada para o retorno de Cristo. Então, qual que é o tema central aqui? Preparo. Devemos nos preparar, estar preparado. E aí, no ponto, ele vai continuar dizendo aí: as 10 virgens representam a igreja à espera da vinda de seu Senhor. A parábola nos ensina que a igreja está dividida em 2 grupos, isto é, os que estão preparados para a segunda vinda de Cristo e os que não estão preparados. Presta bem atenção aqui, que o ensinamento é o mesmo. Lá tinha 2 servos, um bom e um mau. Significa que tem gente que se encaixa no bom e tem gente que se encaixa no mal. Aqui tem gente que se encaixa naquele que está preparado e tem pessoas que se encaixam naquele que não está preparado. 5 prudentes e 5 loucas. Todas são virgens, todas estão no mesmo objetivo, mas 5 estão preparados e 5 não. De acordo com o teólogo Rienker, o teólogo alemão, tá? As bodas são o arrebatamento dos servos de Deus que estiverem vivos, o ressuscitar dos crentes adormecidos e a unificação de ambos com o Senhor nos ares. O pastor Pedro falou sobre esse assunto na aula passada. O preparo deve ser constante. Mais uma vez, vamos voltar na palavra da irmã Cida. Santificação é todos os dias. Preparo todos os dias. Você almoça, você dá pelo menos 2 refeições no dia ou 3, né? E não esquece não, né? Se você não estiver jejuando, você toma café, almoça, toma café e janta, não é isso? E ainda faz um lanchinho para deitar, não é isso? Mas não precisa se preparar para a volta de Cristo? Não? Rapaz, se você lesse a Bíblia 3 vezes por dia, estava bom, hein? Se você orasse 5 minutos por dia, hein? Puxa vida, né?
prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Só que lá, a palavra do profeta era no sentido de juízo, hein? E a volta de Jesus, ela também tem dois lados. Para quem está de bem com Ele, glória a aleluia. Para quem está com mal, é um dia terrível. Por isso, o profeta falou: ó, vocês estão esperando o dia de Deus, estão esperando tanto, mas esse é o dia do Senhor, é dia de trevas e não de luz. É dia de choro, de lágrimas. Mas sabe o que o profeta está falando isso? Porque ele é pessimista? Não, porque a situação do povo de Israel é uma situação de vida de pecado. Por isso que ele estava falando isso. Olha para o mundo. O dia da volta de Cristo, para esse mundo, é um dia de alegria ou de tristeza? Agora, olhe para a igreja. É um dia de alegria ou de tristeza? Rapaz, só gosta de polícia na rua quem anda do lado dele. Quem não gosta de ver a polícia na rua quer soltar uma bomba da polícia. Então a volta de Cristo só é boa mesmo para quem anda com ele. E quem não anda, prepara-te. Então tenha preparo. A insensatez, no ponto A insensatez das 5 virginésias pode ser percebida no fato de estarem totalmente despreparadas para o encontro com o noivo, porque embora tivessem levado suas lâmpadas, não tinham levado azeite, foram descuidadas e negligentes, não atentaram para a necessidade de manter suas lâmpadas abastecidas. As virgens prudentes, ao contrário, estavam equipadas com o necessário suprimento de óleo e plenamente preparadas. A parábola nos ensina que em nossa jornada de fé temos o desafio de viver sempre em prontidão, pois não sabemos o dia nem a hora em que o nosso Senhor voltará para buscar sua igreja. De acordo com F. Henkel, já vai representando o alemão, o óleo dessa parábola é o Espírito Santo. A prudência consiste em começar a jornada de fé no Espírito, seguir a vida cristã no Espírito e completá-la no Espírito. E se alguém não tem o Espírito, esse tal não é de Cristo. Romanos 8:9. Nosso preparo deve ser constante. Então, ele aqui citou as 5 nécias, e as 5 nécias não se preocupou com o preparo correto. Elas tinham uma lâmpada? Tinha um pouco de azeite na lâmpada? Tinha. Mas sabe aquele negócio lá? Mas eu vou deixar para amanhã. Aí amanhã, eu vou deixar para amanhã. A minha falecida mãe contava a história de uma mãe desaturada, teve um bebê, mas ela não dava banho no bebê. Ela teve o bebê e não dava banho no bebê. E o bebê todo passado lá chorando, não deixava ninguém dormir. Aí ela olhava assim e falava assim: amanhã eu vou dar uma esquentada amarelinha e dar banho no bebê. Chegava no outro dia, ela falava: amanhã eu vou esquentar uma aguinha e dar um banho no bebê. E esse dia não chegava. Isso representa bem o crente preguiçoso. Amanhã eu vou ler. Aí chega amanhã eu vou ler a Bíblia. Aí chega outro dia, amanhã eu vou buscar o Espírito Santo, vou entender o que é isso, Espírito Santo. E vai postergando. O que se tem que fazer hoje é fazer hoje, não é deixar para amanhã. Veja o que aconteceu com as 5 nécias. Elas foram deixando para amanhã, deixando para amanhã, deixando para amanhã. O noivo chegou e o óleo acabou. Não tinha reserva. Não buscou a Deus enquanto se era dia. Jesus falou assim: olha, enquanto nós caminhamos na luz do dia, nós não tropeçamos porque caminhamos na luz do dia. Então vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, de noite ninguém mais pode trabalhar. Jesus voltou, agora eu vou trabalhar. Não, agora não dá mais tempo para trabalhar. Trabalhe enquanto é dia, trabalhe enquanto é tempo.
Amanhã eu vou orar. Não. Olha um minuto, 2 minutos para 2. Esse negócio de vida espiritual é igual fazer exercício. Você vai ler, vai dormir. Sim, é lógico que vai. Não tem esse que começou bem e dorme. Mas vai no hábito. De repente você lê um livro inteiro e não dorme. Por quê? Porque é hábito, é exercício, é ginástica. Orar é a mesma coisa. Quem é que sabe orar? Ninguém sabe orar. Mas, ora, poxa vida. Eu dobrei o joelho e dormi. A primeira vez, mas tem um costume. E daqui a pouco você está orando meia hora e não dá no sono. Interessante, né? Se faz em nome de oração, aqui, graças a Deus, chora. Mas tem lugar por aí que o cara fala, não, nem vou mais. O presidente do meu ministro falou, não, nem vou mais. Eu vou preparar a oração, mas não ora. Não tem oração. É culto de oração, mas não tem oração. É culto de oração, mas não tem oração. Aí não adianta ir. Porque eu estou fazendo oração no salão dele. No salão dele, uma vez por semana, ele faz oração lá. Me chama quem quer ir. Então, falta de preparo, né? Então, o preparo deve ser constante. O preparo é intransferível. E as roupas serão as prudentes. Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Aqui também não parece um negócio contraditório? Irmão, ora por mim. É minha obrigação do pastor orar por vocês. Obrigação de um orar pelo outro. É obrigação. É obrigação, sim. É isso, não tem que ir na igreja. Vem fazer uma campanha na minha casa. A gente vai, é obrigação. Não, nunca aparece na igreja, mas a gente continua indo. Mas presta atenção que esse texto aqui, você vai ensinar que o preparo é intransferível. Olha, cada um deve trabalhar da melhor maneira possível para um abençoar o outro, mas o preparo não é transferível. O pastor Pedrosa não vai transferir a salvação que ele tem para filho dele. Não tem aquela história de dizer filho de peixe, peixinho não é. Filho de crente, não é crentinho. Não vai passar o preparo dele para a esposa, e a esposa não vai passar o preparo para o esposo. Estarão dois dormindo numa cama, um será tomado e outro será deixado. Estarão dois trabalhando no campo, um será tomado e outro será deixado. O preparo não é passado para ninguém. Você ora pela pessoa e você ora por mim. Eu oro por você e você ora por mim. Mas o preparo não é passado. Não passa o preparo de um para o outro. Então tem que tomar cuidado. Fui abençoado na oração do irmão. Nem me preocupe. Eu sei que quando eu tiver um problema lá do irmão, Deus atende o irmão. Só que naquele dia lá no arrebatamento, o irmão vai poder dar para você não. Nem que ele queira, ele vai poder fazer isso. Não é que ruindade, não é ruindade. É princípio espiritual, tá? É princípio bíblico. Que a salvação é individual. O preparo é individual. A santificação é individual. A consagração é individual. Então tem coisas que são individuais. A palavra revela que há uma enorme diferença entre essas virgens, assim como há uma profunda diferença entre os crentes nominais e os que são verdadeiramente convertidos. Aqui, esse negócio fala assim: eu fui batizado e agora eu tenho uma carteirinha de membro, tá beleza. Interessante, né? Que você, quando se batiza bastante pessoas, geralmente acontece o seguinte: ó, batizou 20. Na primeira semana vem a metade, ou menos a metade, e dali um mês vem 2, 3 que foi batizado. Aí você fala assim, você olha para trás, nós tomaram um banho, não foram batizados.
Então, ele está falando aqui dessa profunda diferença: quem é crente de verdade e quem é crente só de nome, quem é convertido e quem é convencido. Convertido trabalha na obra, convencido dá trabalho. Né? Tem um chavão aí antigo. Esse chavão é antigo, não foi eu que inventei, não. Esse chavão é bem antigo. Então, em outras palavras, a salvação é pessoal. O preparo dos pais não serve para os filhos, nem o mesmo preparo que um monge serve para o outro. O teólogo C.R. Sproul afirma que não é possível confiar na fé do pai, da mãe ou de qualquer outra pessoa. A preparação não é transferida de uma pessoa para outra. Por isso, a orientação bíblica é que devemos manter nossa lâmpada espiritual sempre acesa. Por isso que aconteceu com as 5 virgens nécias. Chegou no momento crítico, o azeite acabou e elas foram pedir. A resposta foi: não podemos dar, não acontece que acabe, volte para vocês e para nós. E aos que vendem. E elas foram e a porta se fechou. Então, isso representa que tem que fazer no momento certo. Agora, depois lá no túmulo, não adianta nada mais. As 10 virgens eram igual em muitos aspectos. Todos tinham o objetivo de encontrar o noivo e acompanhar o teu local. Sim, onde a festa das flores aconteceria. Todas possuíam lâmpadas, todas aguardavam a chegada do noivo antes do amanhecer. Porém, nenhuma delas sabia a hora em que ele chegaria. Todas esperavam participar das bodas. Todas adormeceram e todas despertaram quando o noivo chegou. Embora fossem semelhantes em muitos aspectos, a diferença entre elas estava naquilo que era definidor, isto é, o preparo. Presta bem atenção que ele pegou o tema central da parábola e vai com esse tema central até o desfecho da missão. Ele não sai fora, como eles vão usar, ele não viaja na maionese. Aqui ele não está sendo bem pentecostal, não, tá? Porque ele se pode, né? Ou às vezes eu vou uma mensagem pentecostal bem duro, viu? Porque o camarada faz uma salada, né? Faz uma salada, aí mistura alho, cebola, tomate, salsinha, e olha, rapaz, e depois vem rapadura, e olha. Os caras fazem uma salada, e você fala: onde que vai parar isso aí? E aí você se falar que não está bom, ele ainda te fuzila. 5 que eram prudentes entenderam a necessidade e o valor do preparo, enquanto as outras 5 não vigiaram. Então, o tema central é vigilância. Essa palavra vigiar, do capítulo 24 até o 25, ela é repetida várias vezes. Esteja em vigilância. Para refletir, para você, quais as melhores estratégias para manter a lâmpada da fé cheia do óleo do Espírito Santo? Comente. Leia Romanos 14:2, faça pequenos grupos e debata sobre a responsabilidade individual que todos têm em relação à vida espiritual. Tópico 3 aí, a terceira parábola, a noiva fiel. Agora nós vamos falar da fidelidade. É o terceiro ponto da lição que ele quer nos ensinar. Na parábola dos testamentos, agora a fidelidade que os servos diligentes, a tipologia da igreja, demonstraram no trato com os recursos a eles confiados. O talento era uma unidade monetária. Um talento equivalia a aproximadamente 6.000 denários. Um trabalhador comum precisava de quase 20 anos de árduo trabalho para ganhar um talento. A história do talento conclama a igreja a uma vida de irrestrita fidelidade ao Senhor. Então aqui agora ele vai falar sobre essa parábola. Nessa parábola, Deus, o Senhor, que foi partiu para uma terra distante, chamou 3 empregados e a cada empregado deu uma quantidade de moedas. A um ele deu 5, a outro ele deu 3, a outro ele deu 1. Não importa a quantidade
Então cada um recebeu lá a sua parte, e a ordem era para quem trabalhasse com isso. Ou seja, são ferramentas que nós como igreja recebemos. E o que vai se ensinar é que se deve ter fidelidade no uso dessas ferramentas. Tem que haver dedicação. Por exemplo, eu venho dar aula aqui, não estudei de jeito nenhum, e chego aqui e falo: irmãos, eu não estudei não, mas olha, pela graça de Deus, o Espírito Santo ele vai dar entendimento e o negócio vai sair. Isso aí, teve uma vez que funcionou comigo. Me chamaram na hora. Aí me chamaram na hora, eu peguei a lição e dei a lição. Aí perguntaram: quando você estudou? Não estudei nenhum tempo, porque me chamaram agora. E você falou tudo isso? Mas isso daí é porque eu não sou preguiçoso. Afinal de contas, se eu vou dar aula ou não vou dar, eu estudo a lição. Não importa se nunca ninguém vai me chamar. Eu fiquei, na época na igreja, 5 anos na igreja, mesmo que banco. Tinha dia que no mesmo sentado, eu fazia na minha cabeça em pleno culto um sermão. Nunca deixei de meditar por falta de oportunidade. Então, oportunidade eu prego. Não, eu prego na minha cabeça do mesmo jeito. Aí quando vem a oportunidade assim de bate pronto, mas como você sabe? É porque vive meditando, mas não tem esse negócio, não tem mágica. Deus não dá nada para preguiçoso. Preguiçoso vai ter uma formiga. Então tem que ter diligência no que você recebeu. Deus te deu, seja diligente, procure. Olha, o meu dom, Deus fala comigo em sonho, então seja diligente no sonho. Teve um sonho, primeira pergunta: Deus, é de ti? Seja diligente, não vai entregar coisa que o diabo colocou na sua cabeça. Olha, eu tive uma visão, seja diligente, pergunte para Deus, é de ti? Depois de perguntar de ti, qual o significado? Qual a interpretação? Seja diligente naquilo que Deus colocou na tua mão. Trabalhe com diligência. Faça com diligência. Então ele vai falar aqui. Da página 22 aí. A noiva litigada, e tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou os 5 talentos. Ou seja, vai trabalhar, coloca o negócio em prática. Vai cometer erro? Vai. Seja humilde, reconheça que errou e acerte. Porque só erra quem tenta. Porque nesse negócio de dons espirituais aí, não fica pensando aí que eu e você vamos ser 100% certo, não. É dando tropeçada, dando cabeçada que aprende, rapaz. Não é assim não, viu? Na perspectiva apresentada nessa palavra, a igreja deve demonstrar sua fidelidade por meio da dedicação em multiplicar os recursos que o Senhor colocou em suas mãos, como fez o primeiro servo, que não mediu esforços para multiplicar os talentos que seu Senhor lhe confiara. As Escrituras nos ensinam que Deus nunca cobrará de nós além daquilo que Ele mesmo nos deu. Portanto, devemos utilizar com diligência e fidelidade os talentos que Ele nos confiou. Nosso desafio é trabalhar com zelo e fidelidade, convictos de que em breve o Senhor voltará e de tudo nos pedirá contas. Então Deus deu, Ele vai pedir conta. O primeiro que recebeu 5, trabalhou e multiplicou, foi para 10. Não é a quantidade, é a qualidade, é a fidelidade naquilo que você foi fiel. Se você ver lá em Isaías 53, no começo, você fala assim: nossa, isso aqui é um fracasso total. Isaías 53 começa: quem criou
servo sofredor olhará para o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, não é quantidade, é qualidade. Primeiro, a fidelidade de quem está trabalhando, e não de quem está ouvindo. Não é medido naquilo que a resposta que não exterior. A resposta primeira é: Deus olha e vê a fidelidade. Existe fidelidade? Então, servo bom e fiel. Do pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Então, aqui nós não devemos não devemos medir esforços. Então nós devemos buscar o bem da igreja, o bem comum da igreja. De que maneira? Usando os talentos que Deus nos deu. Os talentos que Deus nos deu foi para beneficiar a igreja, beneficiar as pessoas que vêm à igreja. B. A noiva servidora. Mas o que receberá foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Essa história, que no intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, a igreja deve demonstrar disposição para o serviço, trabalhando com esmero na causa do seu Senhor. O servo negligente foi movido pelo medo e não pelo princípio da fidelidade. Seu medo foi pensar apenas em si mesmo. Se ele tivesse feito uma aplicação voluntária de seus talentos, certamente seria obtido o lucro da correção monetária. Contudo, agiu de modo displicente e egoísta, enterrando seu dinheiro. A palavra deixa claro que haverá um julgamento severo para aqueles que escondem os talentos que o Senhor desconfiou, desperdiçando a oportunidade de servir. A falta de dedicação daquele servo o impediu de testemunhar as bênçãos oriundas de uma vida de fidelidade. Então, não importa a quantidade que você tem, o que importa é a fidelidade. Aí você fala assim: não tenho nada para fazer, não me dá oportunidade para nada. Não, mas alguma coisa tem para fazer sim. Tem algo para fazer. Ninguém é imprestável no reino de Deus. Todos têm o seu lugar no reino de Deus. No trato dos dons espirituais lá, Paulo fala assim: profetizam todos? Não. Falam língua todos? Não. Todos têm o dom de curar? Não. Mas Deus repartiu conforme Ele quis os seus dons espirituais. É Deus que reparte, é Deus que dá. A nós compete receber esse dom que Ele nos deu e ser fiel nesse dom. Da melhor maneira possível, você deve buscar a perfeição naquilo que Deus colocou nas suas mãos para realizar. C. A noiva galardoada. Servo bom e fiel, sobre pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Os dois homens que investiram o dinheiro receberam do Senhor o mesmo elogio. Um deles recebeu 5 talentos e o outro 2. O que fez a diferença não foi a quantidade recebida, mas sim a dedicação que ambos demonstraram, trabalhando arduamente. Por isso foram galardoados. A fidelidade foi recompensada. O servo fiel recebeu elogios do seu Senhor e pôde desfrutar de sua intimidade. A Bíblia Sagrada destaca que toda a fidelidade será recompensada. Por meio dessa parábola, Jesus nos ensina que em sua segunda vinda os servos fiéis serão premiados. O galardão será para aqueles que amam e honram seu Senhor. Quando Jesus estava fazendo as últimas instruções para os seus discípulos, e ele falou que o Espírito Santo ia ser dado para os discípulos e não para o mundo, o Espírito Santo vai vir e vai habitar em vocês. Ele não vai habitar no mundo, não vai ser enviado para o mundo, vai ser enviado para vocês. Aí eles ficaram lá obrigados: mas por que para nós e não para o mundo? Aí Jesus explica: porque é para vocês e não para o mundo. Porque o mundo não ama Cristo.
Então esse negócio vai falar, fala aí, ó, como eu te amo, Jesus, estou apaixonado por você. Isso aí não funciona não, viu? O que funciona é colocar o mandamento em prática. Esse ano o Senhor Jesus Cristo. Esse negócio de falar que ama uma esposa e depois coitado, né? Não ama coisa nenhuma, está por fora, é coisa de hipócrita. Amar Cristo e não guardar os mandamentos é hipocrisia, mas amar a Cristo é guardar os mandamentos, e guardar os mandamentos é ser fiel ao que te construiu na casa de Deus. Fidelidade, ser fiel. Para refletir, em sua opinião, como a igreja pode demonstrar sua fidelidade no período que precede a segunda vinda de Cristo? Comente. Conectando, agora ele vai fazer o fechamento final, e o fechamento final nada mais é, nada menos e nada mais do que ele já vem ensinando, tá? As três parábolas tratam de dois grupos distintos de cristãos. Ele fala: os nominais e os verdadeiros servos de Deus. Aquele que tem nome de crente, mas não é. Sabe aquela música antiga sertaneja lá? Eu pensei que era joia rara, mas quando eu fui ver a bijuteria, eu colocava lá cantando no bar, né? Que luz, né? Coitado, né? E confiou na mulher, né? Pensou que era joia rara, mas era bijuteria, o brilho era falso, né? É crente verdadeiro ou não é? É ou não é? Não tem espaço para ser em cima do muro. Ou é ou não é? Fala você. Aí só uma nota agora, né? Deixa eu falar que tem uma situação também com ele, está passando. Amém. Vamos aqui encerrar. Elas abordam a maneira como os cristãos devem viver no intervalo entre a primeira e a segunda vinda. Então aqui tem ensinamento nessas parábolas de como você deve viver enquanto Cristo não voltar, ou então quando Ele não te chamar. Tem aqui ensinamento. É só começar a praticar. Ensinam a necessidade da preparação, pois virá o tempo quando já não será mais possível se preparar, porque a porta estará fechada. Então naquele dia lá, bater na porta, abre no Senhor. Olha, a gente ensinava nas tuas ruas, a gente profetizava no teu nome, fizemos cura no teu nome. Ah é? Mas tudo isso foi o meu nome que fez, não foi vocês. Vocês foram fiéis? Existiu fidelidade? Ou vazia? E eu ainda falar, não estou vendo ainda, Deus me usa, você está indo inveja de mim. Eu posso fazer o seguinte, isso aí está errado, mas para mim, Jesus fez uma exceção. Jesus fez uma exceção para mim. Está errado, ele castiga os outros e ele faz o mesmo erro. É igual o judeu lá. Você merece a condenação, porque você faz e ainda quer jogar os outros. Então está errado duas vezes. Ensina sempre a preparação, pois virá o tempo que não vamos chegar mais longe. Como servos de Deus, sabemos que a promessa bíblica é que Jesus voltará. Nosso desafio é viver de modo comprometido e diligente, aguardando o glorioso retorno de Jesus. Devemos testemunhar de maneira eficaz e fiel a volta de Cristo. Para testemunhar de maneira eficaz, tem que viver o que prega, o que fala, o que professa. A profissão de fé tem que ser não no papel, mas de vida. Todos nós temos uma profissão de fé, fizemos uma profissão de fé, mas e aí? Tem que viver essa profissão de fé. Não é no papel, é na vida. E aí ele vai falar aqui, é bom saber a doutrina da igreja. Então ele vai falar sobre a doutrina da igreja aqui, que na realidade ele está tomando aqui todo o desenrolar da missão dele da eclesiologia. Ele pegou da eclesiologia, ele deixou de lado um pouco os manuais de escatologia e
Eu agradeço a